Oi, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui nesse canal para falar um pouquinho mais sobre a vida, a minha vida. E eu vi tanta gente assim postando coisas no Instagram, no TikTok agora, né? E no YouTube, que eu voltei para falar um pouquinho mais sobre mim. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre como está sendo o pós-parto do terceiro filho. A gente realmente escuta assim muito de três é demais, principalmente no Brasil, né, onde as pessoas têm famílias menores ultimamente, casam mais tarde, têm filhos mais tarde e tem menos filhos, e muita gente assim tá no movimento de não ter filho. Então eu venho contra isso, né? Porque três filhos, e eu venho mostrar um pouquinho assim o outro lado, um outro ponto. Muita gente vai concordar, muita gente vai discordar, mas é só realmente mostrando o que aconteceu comigo. Então, assim, se a gente parar pra pensar, qual a idade certa de ter filhos, né? Eu tive filho aos 23 anos, antes de casar, e estou agora no terceiro filho. Então, nós estamos juntos há 7 anos e temos 3 filhos, e eu acabei de fazer 30 anos. Então, eu tive todos os meus filhos antes dos 30, o que já é incomum, né? 3 filhos já é incomum, e antes dos 30 tá sendo mais incomum ainda, né? Os meus amigos, por exemplo, só da minha idade, está tendo filho agora, ou pararam no primeiro, ou os mais corajosos assim arriscaram o segundo. Mas pouquíssimos amigos têm 3 filhos como eu tenho. E assim, eu tive uma gestação diferente das outras, né? Todas as minhas gestações foram muito boas, não tive problema. Só aquele mal-estar que eu tive durante os 9 meses. E nessa gestação foi diferente. Nessa gestação eu tive diabetes, então já foi muito ruim por causa disso. E acabei indo para uma cesárea. Sei que no Brasil, assim, é mais comum ter cesárea. Muita gente que eu conheço teve cesárea. E muita gente teve pelo medo de ter o parto normal. E eu já tava ao contrário. Eu já tava com medo de ter a cesárea. Porque, assim, abrir, né, uma cirurgia, que eles vão te abrir, são 7 camadas. E depois você não pode fazer muitas coisas por muito tempo, né? E eu não tinha esse luxo de ficar deitado na cama, assim, dos 60 dias que eles pedem. Eu trouxe minha família, né? Então eu tive minha família assim no começo, mas com 18 dias eu me lembro que eu voltei à vida normal. Hoje, faz 2 meses e pouco, assim, vai fazer 3 meses já, mas nada voltou ao normal. Eu não acho que tá tudo normal, não acho que foi bom. Fiquei com um pequeno trauma, assim, e eu vou contar como é que foi. Então, eu trabalhava durante essa gestação, nas outras eu também trabalhei. Trabalhava assim no começo da gestação e depois parava, né? Eu lembro que eu parei de trabalhar na gestação do Lucas faltando 3, 4 meses, porque daí eu peguei Covid, aí parei de trabalhar. E nessa gestação, parei também muito cedo de trabalhar. Acho que parei uns 5 meses antes, então só comecinho mesmo que eu trabalhei. Mas eu tive diabetes. E assim, foi horrível. Primeiro que me contaram que que eu estava com diabetes. E aí, assim, tá com diabetes, tem risco de nascer prematuro, tem risco disso, tem risco daquilo, tem risco de você pegar diabetes depois do parto também, se tornar uma pessoa diabética. E assim, eram tantos riscos, que eu fiquei apavorada. E eu me lembro, assim, que eu tive dificuldade de escolher o nome, tanto que até hoje, assim, ele tem vai fazer 3 meses. Eu ainda fico, ele já tem o nome, mas assim, não pegou o nome. Porque foi muito difícil. Tanto que eu falava assim, é, não vou escolher o nome, porque não sei se vai vingar a gestação, se vai dar certo. Então, deixa aí. Deixa aí, se for pra ser, vai ser. Se não for pra ser, beleza, já tenho 2. Não que um filho substitua o outro. Eu queria o terceiro filho, mas eu queria assim. Se vir, veio. Se não vir, não veio. Então, não era uma coisa assim que era o sonho da minha vida. Mas eu tava muito aberta pra ser. E eu queria que fosse antes dos outros completarem 3 anos, porque todos eles, né, têm. Eu tinha esse plano de 3 anos, porque mais que isso eu já achava que era muito tempo, e realmente pra mim é. E aí, tive essa diabetes, e aí tinha que me cuidar, tinha que ficar checando a diabetes antes e depois de todas as refeições. E eu odeio agulha, não me dou bem com agulha. Então eu acabava assim, pulando muitas refeições, não fazia uma vez no dia, e sempre dava muito ruim, não conseguia seguir a dieta, assim, que tinha que
comer pouco de poucas coisas, assim, sabe? Era muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então, quando eu cheguei ali nos 29, 30 semanas, eu já não tava mais conseguindo. E aí eu falei, ué, já dá pra nascer. Já dá pra nascer com menos problemas. Assim, muito arriscado. Mas eu já não conseguia mais. E aí, quando deu 32 semanas, eu já falei, tá melhor. Já fico mais calma. Aí bateu 34. E assim, a diabetes sendo controlada toda hora, muitas visitas ao hospital. E aí deu 34, eu já relaxei, porque já tava pra nascer. Aí batemos 36, aí deu 38 semanas. Eu fui numa consulta e eles falaram, ó, o bebê virou, nós podemos tentar induzir agora, ou você pode ir pra casa. E foi um choque, assim, porque, como assim, induzir agora? Não tô pronto, o John tá aqui. Não. E aí fui pra casa, desesperada. E aí eles marcaram pra semana seguinte, aí já tava mais planejada, e eles falaram, vou induzir com 39, com 38 e alguns dias. E aí fomos induzir, e aí o bebê tava transversal, né? E aí eles falaram, tá transversal e a gente vai fazer a manobra pra ele virar. Aí na hora de fazer a manobra, ele já estava em posição pra nascer. E o que aconteceu? Induziram. Induziram. Fiquei lá esperando e tal. E aí ele virou de novo. Ele virou novamente, ficou transversal. E aí eu comecei a ter contração. E aí ele estava pronto para nascer, mas não estava na posição. E aí começamos a ter contrações assim de minuto em minuto, de menos de minuto. E aí começou aquilo de tem que fazer uma cesárea, tem que ser de emergência, e tem que ser agora, e não dá tempo, não tem como esperar. E toda aquela informação de hospital, sabe? Eu, que já não sou fã de hospital, já não sou fã de cirurgia, já não tava animada, liguei pro Joe. O Joe foi. Minha mãe ainda não tinha chegado aqui na Irlanda. Ela chegou uns dias depois, porque foi antes da data prevista. Ele nasceu antes da data prevista, mas minha irmã já tava, né, pra chegar e tal, tava tudo encaminhado, não sei o quê. E deu certo. Aí fui pra cesárea de emergência, que foi horrível. Horrível, porque eu não tinha informações, não sabia como é que era. Eu sempre tive partos normais, que foi muito tranquilo, muito natural. E eu saía ali do parto já pronta, levantava, saía pra casa, nenhum problema. E dessa vez foi uma cesárea e coisas básicas de cesárea eu já não sabia. Eu não sabia que se fazia uma cesárea acordada. Já foi um susto, foi horrível, horrível. Não sabia que depois da cesárea, aqui na Irlanda, você não tem direito de ficar com acompanhante, né, à noite, só de dia. Então o acompanhante pode chegar às 8 da manhã e tem que ir embora às 9 da noite. O que parece um tempo longo. Mas à noite é quando você quer dormir. É quando você quer dormir e você não tem ninguém. Esse é o lado negativo da Irlanda. Acompanhantes não ficam à noite. E aí eu tive que ficar sozinho depois de uma cirurgia horrível, com muitas dores, com muitos problemas. E eu também não conseguia comer a comida daqui, porque é uma comida muito diferente, eu nunca me adaptei à comida da Irlanda, é muito cheia de carne, eu sou vegetariana, as comidas vegetarianas são muito fortes, também não conseguia comer, era horrível. Então eu levava comida de casa, né? Comida brasileira, arroz, feijão, farofa, salada e tal. Comida bem, bem típica brasileira, que é o que eu como aqui na Irlanda até hoje. E aí fiquei lá. E aí tava muito difícil, muitos desmaios, muitas dores, não conseguia me movimentar. E tudo isso, assim, com uma pressão muito grande de que eu já tenho 2 filhos, né? Então, assim, morrer não era uma opção. E aí, passei por tudo isso. E aí, na hora de sair, podia sair com 3 dias, eu pedi pra ficar mais um dia. Mas, assim, quando você tem mais filhos, esses luxos não são muito acessíveis, né? De pedir pra ficar mais um pouco. Porque você tem mais 2 filhos e alguém que tá cuidando dos 2 filhos, né? Então você meio que sente a obrigação de voltar pra casa. E aí eu voltei. Eu voltei, era muito difícil. E assim, você não tem uma cama de hospital que senta, né? Você tem uma cama reta, você não tem o botãozinho que você chama a enfermeira. Você tem que estar sempre pedindo ajuda. Foi horrível, 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 horrível. Eu não entendo como as pessoas escolhem cesárea, assim. Eu achei tão difícil, mas tão difícil, que eu realmente não entendo como alguém consegue escolher ir pra uma cirurgia.
Mas esse foi o meu relato. Eu dividi sobre isso um pouquinho no Instagram e muita gente falou: não, imagina, eu saí de lá andando, depois da cesárea eu tava ótima. Realmente eu não entendo. Até porque a recomendação da cesárea é de descansar por 60 dias. Você não pode dirigir por muito tempo, você não pode subir dessa escada. E eu moro numa casa de 2 andares. Então eu fiquei muito presa no quarto, foi horrível, horrível. Dores, não sinto a barriga, o corte que fica, horrível. Não tenho nada bom pra falar sobre a cesárea, não tenho nada bom pra falar sobre esse parto, não tenho nada assim positivo pra compartilhar. E é isso que eu vim falar, né? De um pós-parto horrível do terceiro filho. E a gente já tinha essa pressão, né? De ser o terceiro, das pessoas falarem que é demais. E assim, a gente escuta muito isso do pessoal do Brasil, porque aqui na Irlanda é de 3 pra cima. É assim, mínimo 3. Eu não me lembro de ter conhecido um irlandês que fosse filho único, sabe? Até os amigos do Joe, assim, né? Que são novos, estão nos 20 e poucos. Se ele já tem filhos, tem mais de um. Então, eu sempre soube que eu queria mais de um, porque eu acho muito, muito solitário a vida do filho único. É a alegria de ter irmão, assim, incomparável. E eu tinha muito receio do terceiro, né? Porque já tinha dois, como é que ia ser, como é que eu ia fazer essa manobra. E agora já tá chegando a hora de todo mundo ir embora. Então agora realmente eu vou ficar sozinha, fazer tudo sozinha e dar esse medo de como é que vai ser com três. Um bebê, uma criança pequenininha, né, de 3 e a Júlia com 6 anos. Então dá muito esse medo. É, Eu não recomendo pra todo mundo ter o terceiro filho, porque realmente não é pra todo mundo. E eu sou a que recomenda ter 2 filhos. Eu sou, o pessoal pergunta, e aí, não sei o que, eu sempre falo, tenham dois, tenham dois. Um é pouco, mas 2 é bom, mas 3 não é pra qualquer um. É aquela coisa que falam que onde come um, come dois. Eu acho que onde come um, come dois. Mas onde come dois, não comem três. É realmente uma dinâmica super diferente. O Joe ficou de folga uma semana só que eu acabei ficando no hospital. Então, quando eu cheguei em casa, já precisava de ajuda de outras pessoas. Ele já estava fazendo horas muito longas de trabalho. E eu achei muito, muito solitário, até porque aqui na Irlanda muitas empresas elas não pagam a licença paternidade, né, e a maternidade. Então, se você pega a licença paternidade e maternidade, você recebe um valor muito pequeno do governo. Algumas empresas pagam a diferença, mas muitas e muitas outras não. Eu me arrisco a dizer assim que até a maioria não paga a diferença. A maioria é só aquele valor mínimo do governo que assim, uma família de 5 não dá. Não dá, não dá. Então ele teve que voltar a trabalhar. O que foi também muito ruim. Mas vamos encurtar a história, né? Pra não ficar muito grande o vídeo. O terceiro filho foi muito difícil. Não recomendo. é, Apesar de ser uma coisa que eu quisesse muito, não é pra todo mundo. Agora nós somos 5 e assim, você vai agendar umas férias. É 2 adultos, 2 crianças. Você vai agendar uma visita, 2 adultos, 2 crianças. Qualquer coisa que você faz é meio que pra 4, né? E agora nós somos 5. A gente acabou comprando um carro de 7 lugares, né? Pra dar espaço pra todo mundo. Mas aqui na Irlanda é um lugar assim, meio que cabe, né? Cabe uma família grande. Mas no Brasil, ter um carro de 7 lugares já seria muito diferente, já seria muito caro. Pagar escola para 3 crianças é muito diferente. Tanto é que eu fui ver passagem para viajar com os meus 3 filhos sozinha e tinha companhias aéreas que não aceitavam pela idade. Então, eu teria que viajar com mais um adulto. E não é sempre que o Joe consegue ir. E ele não consegue ficar lá os 2, 3 meses que eu fico, né? Porque ele trabalha. Então, assim, o mundo, eu risco dizer que não está pronto. Não está pronto para uma família grande. Principalmente o Brasil. Não está pronto para uma família grande. Aqui a gente não precisa pagar escola particular, né? A gente não paga essas coisas que no Brasil seria. De onde eu venho seria muito necessário. E aí, com 3 filhos, fica mais difícil, né? Mas é isso. Fica aqui meu relato. 3 filhos, o pós-parto. Agora eu estou para fazer a checagem, né? Para saber se eu estou com diabetes pós-parto. E aí vou carregar essa diabetes para a vida. Eu espero que não, porque é realmente muito difícil, muito difícil.
fazer esse jogo, né, de alimentação, da diabetes, mas vamos ver. Esse aqui foi mais um vídeo do canal. Agora eu vou tentar postar mais e mais aqui, também no Instagram, que eu tô sempre lá falando asneiras. E então, pessoal, obrigada por assistir e ficamos assim. Tchau!